iPhone 15 Pro Max que caiu na piscina e o cliente recebeu como pagamento de uma dívida. Um serviço de R$ 2.500 que eu não recebi ainda. Esse vídeo é um prato cheio, então assista até o final. Meu nome é Alex, se você gosta desse conteúdo, já me segue, deixa uma curtida e vamos pro vídeo. De cara, sem abrir o aparelho, eu consigo ver que nas câmeras tem oxidação. Então eu já abro porque não adianta fazer qualquer teste além disso. Quando eu abro, eu vejo que está cheio realmente de água nas câmeras e provavelmente elas não estão boas, mas aí é o de menos, porque a gente precisa realmente recuperar a placa. O cliente também mandou uma bateria para casa dele estivesse ruim. Quando eu separo a placa, eu vejo que tem muito mais oxidação na parte de cima do que na de baixo. E eu começo a trabalhar na de cima porque sem ela o aparelho não liga e é onde fica a CPU. Então eu vou primeiro identificando todos os focos de oxidação e após isso eu limpo com a escova e álcool isopropílico, porque ele tem um nível de água baixíssimo, o que não vai fechar curto nos componentes. Eu vou retirando os componentes que claramente estão danificados, que é para não precisar ficar procurando cada um para saber qual eu vou remover ou não. E eu também tenho que remover as blindagens que protegem os componentes, porque a água se acumula debaixo delas, então eu tenho que ir com a mini retífica para tirar com muito cuidado, porque se eu triscar em algum lugar, a placa já era e vai de Nárnia. Depois que eu tirei a parte de cima e as blindagens, eu limpei tudinho direitinho e vi que a placa continuava em curto. Então eu vou para a câmera térmica. Nela eu utilizo uma técnica chamada Blinking Method, porque se eu deixar na fonte, ele vai esquentar o circuito integrado que está após o componente. Então dessa maneira eu consigo ver qual que está esquentando de verdade, e aí com o álcool isopropílico e utilizando o efeito Joule, eu consigo identificar o componente que está em curto e remover ele. Só que, beleza, removi ele, saiu curto, queria eu. No momento que eu removi esse componente, outro componente começou a esquentar. E esse componente, ele serve como ponte para o circuito que faz a alavancagem de corrente. Então, se ele está em curto, eu sei que não é ele. Então, é mais um caso em que o CI esquenta, mas não é ele o defeito. Então, depois que eu identifico ele esquentando, eu já sei que eu vou ter que tirar CI por CI, tira casaco, bota casaco, vou ter que ficar fazendo rebalem de todos eles para finalmente a gente tirar o curto do aparelho. Então, depois daí de 8 horas de trabalho, literalmente, eu tive que sair tirando no mínimo uns 10 componentes, fora a parte de baixo que eu trabalhei também. Então, como eu expliquei, né? Tira casaco, bota casaco. Quando eu finalmente consigo fazer a parte de cima voltar a ligar, que eu preciso da senha para testar, o cliente me diz a senha errada. Então, tudo bem, né? Ele não lembra a senha, isso acontece, mas aí pelo menos o iCloud, né? Então eu vou recuperar a parte de baixo também, coloco na iSocket da Qianli pra gente restaurar, e aí eu consegui desbloquear com o iCloud, e aí quando eu finalmente restauro, o cliente me diz que também não sabe a senha do iCloud. Ou seja, sem iCloud, a placa literalmente não serve para nada e todo o meu trabalho seria desperdiçado. E a única opção é fazer a recuperação de conta que até agora eu não tive notícia. Essa aí foi a minha reação.